e senhores, Luís Simões. Essa musiquinha é fixe. Eu próprio ainda estou aqui a explorar isso, porque é a segunda vez que eu uso. Porque a primeira vez foi com o Francisco, isto ainda está tudo a ser explorado. Ora bem. Apetece brincar, carregar nos botões. Ora bem. A gente já esteve ali a falar um bocado, mas de qualquer maneira, vamos fazer aqui a sequência da história da conversa. Portanto, tu desta vez estás aqui só até a quarta-feira, não é? Agora sim, mas já estou cá há 3 meses. Exato. E a data que o Francisco arranjou agora é quando? É extra? A data extra? Não é propriamente uma data extra, ou seja, nós sabíamos que íamos estrear no Baltasar Dias, pronto, que era uma coisa que o Francisco queria muito e está a ser super especial estar a fazer o espetáculo naquela sala. E agora, pronto, a Calheta demonstrou interesse. Na Casa das Mudas, é isso? Exatamente. Ok. Vamos para a Casa das Mudas, não quero mentir, mas já há de ser por volta de 8, 10 de julho. Ok. Mas não confiem naquilo que eu digo, porque não tenho certeza, mas acho que é para isso. Ok. Tenta só pôr isto mais ou menos assim, a distância mais perto. Depois isto tem aqui um gate e depois se tu falas afastado, ele corta. Ok, então quer dizer que pelo menos em junho, disseste junho ou julho? Julho. Em julho pelo menos estás aqui outra vez, não é? Sim. Ok. Ainda já há aí outras datas faladas, mas ainda não é oficial, portanto também não vou falar sobre isso. Sim. De qualquer maneira, quando eu falei com o Francisco da outra vez, antes da peça, eu estava convencido que, ou seja, não estava a par dos figurantes que a peça tem. Sim. Ou seja, vocês para transportarem a peça para o outro lado, especialmente se for para fora da ilha, têm que eventualmente arranjar outros figurantes, digo eu. Sim, não sei, por acaso ainda não conversei mais seriamente com o Francisco sobre isso, mas eu acredito que se ele tiver possibilidade vai levar as pessoas que iniciaram o espetáculo, não é? Iniciaram este projeto. Portanto, se ele tiver possibilidade para isso, acho que vai levar toda a gente que ele puder. Exato. Se não houver essa possibilidade, provavelmente vai tentar arranjar alguém dos sítios onde nós vamos. E pronto, e o espetáculo acontecerá de qualquer das formas. Deixa-me só aqui um bocado, força. Eu depois corto, para ver se eu reduzo aqui um bocado o gap, que isto está um bocado forte. Uma pessoa ouve-se e depois para, e depois ouve-se e depois para. Exato. Espera lá, a ver se eu resolvo isto, porque eu sou um bocado ainda nabo nisto. As coisas são assim mesmo, uma pessoa tem que aprender. Isso vem com a experiência. Próxima conversa que tivermos já pões músicas e misturas. 1, 2, 3, som. Espetacular. Pois, pronto, já cortei o gate. Ele apanha um bocadinho mais do ruído, mas tudo bem. Mas é capaz de ser melhor assim. Ok. Conta-me tudo. Exato. Portanto, se calhar a gente voltava a falar naquela situação de... tu já tinhas estado aqui uma temporada de 4 meses. É um facto. E agora voltaste e estás aqui há 3 meses. Sim, e desta vez sempre por causa dos ensaios desta peça. Sim, desta vez o que me trouxe cá e ficar cá esta temporada foi efetivamente o espetáculo de teatro. E portanto foi tudo tempo de trabalho, ou seja, na verdade aquilo que nós tínhamos falado era que os primeiros meses iríamos ensaiar em Lisboa, porque tanto o Bernardo como eu estávamos com trabalhos lá e o Bernardo também está a terminar o outro curso dele. Sim. E portanto inicialmente era para fazermos os ensaios lá, mas entretanto eu tive um trabalho que acabou mais cedo do que aquilo que realmente estava planeado, e então surgiu a oportunidade de poder vir para cá e era melhor para toda a gente começarmos a ensaiar logo cá, e então eu vim para cá mais cedo. Claro. E pronto, estão a ser 3 meses maravilhosos. Agora sim já posso dizer que passei todas as festividades aqui na ilha. Faltava-me o Natal mais a sério, ou seja, a noite do mercado e a viragem do ano.
Portanto, acho que já completei os 12 meses aqui na ilha, no total. Verão, Natal, fim de ano, tudo. Já Exato. passei cá Carnaval, Festa da Flor, o verão com os arraiais, Festa do Vinho, sei lá, o Natal agora também. Sim. Bem. Epá, olha, diz-me uma coisa. Como é que tu entraste na profissão que tens? Ou seja, isto foi uma coisa que foi acontecendo e quando tu deste para ela, ok, é isto a minha vida e está fixe, é isto que eu quero seguir, ou foi uma coisa que tu já sempre quiseste e que foi uma coisa premeditada e caminhaste nesse sentido? Quer dizer, como é que tu decidiste isso? Como é que isso aconteceu? Bem, isto começou tudo ainda numa altura em que eu não tinha grande poder de decisão, digamos assim. Ou seja, eu comecei a trabalhar muito novo, com 6, 7 anos, portanto nessa altura... Estás a trabalhar já em coisas relacionadas com a televisão e teatro? Sim. Eu comecei, o meu primeiro trabalho profissional foi uma novela que se chamava Jardins Proibidos. Sim, eu não, por acaso não me lembro de ter lá, mas lembro-me da novela, sei. Pronto, já foi há algum tempinho. Exato, já devias estar um bocado diferente na altura. Sim. Há quem diga que eu estou muito parecido. Pronto, é um bocadinho maior, mas também não cresci muito. Tenho um bocadinho mais pelos na cara e tal. É o que é. Mas a tua família de alguma maneira já estava ligada a alguma coisa relacionada com isto? Não. Então como é que surge essa situação de tu participares com essa idade numa novela? O que aconteceu foi que houve uma comunicação de um casting público. E a minha mãe viu isso e inscreveu, porque pronto, dentro do meu seio familiar achavam que eu era o palhacinho da família, digamos assim, o entertainer. E então acharam que eu poderia ter jeito para uma arte qualquer comunicativa, mais ligada à representação, algo do género. E pronto, e a minha mãe tentou, de alguma forma, foi tentar perceber se efetivamente os profissionais e quem conhecia se tinham a mesma opinião, opinião. Ou se era só um viés familiar. Sim. E a verdade é que o primeiro casting que eu fiz não fiquei. Ou seja, o meu primeiro casting foi para uma novela que se chamava Todo o Tempo do Mundo. E eu nessa novela não fiquei com esse casting, mas disseram-me logo: olha, nós vamos ter um casting em breve e gostávamos muito que tu voltasses. Pronto, e assim aconteceu. Eu não apetecia nada ir ao segundo casting porque achei uma seca tremenda ao primeiro. Era muita gente, muito tempo à espera. Lá está, eu com 6, 7 anos, muito irrequieto, muita energia, não dava para ficar parado. Depois tinha sempre a minha mãe a dizer: pega. E então eu achei aquilo uma seca tremenda e não apetecia nada. E lá foi um bocado de obriga. Mas aconteceu e dessa segunda vez, pronto, fiquei e felizmente. Gostaram do meu trabalho e depois disso continuaram a chamar-me e pronto, e foi assim que começou o meu percurso. Portanto, eu até aos meus, sei lá, 18 anos fui aproveitando a onda. Exato, ou seja, fui-me deixando levar e aconteceram muitas coisas boas. Posso dizer que tive a sorte e o privilégio de trabalhar com colegas muito generosos que sempre me acolheram muito bem e me ensinaram tudo aquilo que tinham para dar também. E até lá sempre fui vendo isto um bocado como um hobby, como um escape, como uma nova experiência, uma nova fonte de absorver informação. E pronto, e depois cheguei primeiro ao secundário, ou seja, ainda antes dos 18 anos, escolher qual é que era a área que eu queria ir, para depois pensar seguir a ir para a faculdade. Inicialmente fui para ciências, mas depois não era bem aquilo que eu queria. Depois fui para artes e quando saí do secundário, pronto, fui estudar teatro pela primeira vez na vida. Ou seja, aí tu tomaste, até ali tinhas ido com a corrente, não é? E aí é que tomaste a decisão. Sim. Como é que durante o secundário, o facto de tu apareceres na televisão, apareceres em novelas, isso de que forma é que influenciava a tua relação com os teus colegas na escola? Quer dizer, porque não é o mais habitual, não é? Alguém ter um colega que aparece numa telenovela, o mais frequente não é isso, é as pessoas serem anónimas, basicamente. Isso, na relação com os teus colegas, tinha alguma influência, algum impacto na tua escola?
Naturalmente que deve ter tido algum impacto. Essa pergunta acho que deve ser mais dirigida a eles para perceber qual é que é realmente o impacto, outra realidade, não é? qual é que é o impacto que realmente teve. Mas a verdade é esta, ou seja, eu como comecei a trabalhar muito cedo, ou seja, com 6, 7 anos eu estava na primeira, segunda classe, portanto logo desde da minha experiência na escola e etc, sim. isso já estava, Já já assim. Começou a acontecer. Exato. Portanto, desde muito cedo que me comecei a relacionar com isso. Portanto, era a minha realidade. Portanto, tinha que me adaptar e tinha que saber viver daquela forma. Ou seja, não viver no anonimato. Exato. E sim viver com a exposição. Isso de alguma forma obrigou-me um bocado a crescer mais rápido do que aquilo que seria natural, digamos assim, porque era sempre olhado como um exemplo. E portanto, obviamente que tive direito às minhas rebeldias e às minhas asneiras, todos nós temos que passar por essas coisas, mas de alguma forma sempre ali naquele nível QB, não é? Porque também tinha sempre a consciência que era sempre olhado como um exemplo, claro. Para o bem e para o mal, portanto tinha que ter um bocadinho essa atenção. Agora, sim, sem dúvida que havia algum impacto, ou seja, eu sentia às vezes esses burburinhos, às vezes essa atenção na escola, principalmente quando vais para o secundário, ou seja, eu cheguei ao secundário, era novinho, porque na minha escola havia desde o 7º até o 12º ano, portanto a diferença de idades ainda era alguma e pronto. Os do 12º ano já são adultos, não é? Comparado aos do 7º ano. Sim. Então lidar com essa diferença foi especial, porque depois também tinhas, lá está, esses do 12º ano que tinham alguma admiração e tinham alguma curiosidade em querer estar comigo, em querer conhecer e etc. Pronto, depois também tive uma prima minha que estudou lá. Portanto, havia alguma ligação também com os colegas dela. Tinha outros colegas que treinavam comigo no Sporting, que por coincidência também andavam na mesma escola, também havia essa ligação. Portanto, eu sempre me fui dando com muita gente, e isso ajudou-me também a adaptar-me e a enturmar-me em toda a escola. Mas sim, principalmente na altura em que fiz os Morangos com Açúcar, eu estava no 10º ano. Portanto, estar a fazer um trabalho, uma série que é totalmente dirigida para um público jovem. Sim. E estar a viver... É o público da idade que tu tinhas naquela altura, claro. Sim. E estar na escola ao mesmo tempo, naturalmente que havia muita gente que se identificava e às vezes ficava um bocadinho baralhada. Tem ali aquele gajo que aparece na televisão, é ídolo, mas anda na mesma escola do que eu, então não pode ser ídolo. Ou seja, todas estas coisas iam acontecendo. E lá está, às vezes já há pessoas que não sabem muito bem gerir esse interesse e essa procura, e havia pessoas que interagiam de uma forma errada e de uma forma um bocado negativa. Hoje em dia já vou lidando melhor com todas essas coisas. Na altura da adolescência, em que nós ainda estamos a descobrir tudo, às vezes era um bocado difícil perceber, mas porque é que esta pessoa está a ser má para mim, ou porque sim. me está a abordar desta forma. Exatamente. Se só quer vir falar comigo e etc, porque é que tem que ser de uma forma agressiva ou assim ou assado. Houve algumas situações mais chatas, mas fez parte do percurso. Claro. Tu sentias, ou seja, houve projetos em que tu participaste que sentias depois na rua o impacto dessas, eventualmente até dependendo da popularidade naturalmente que tinham, sentias diferença, por exemplo, mesmo a passar de, ou seja, aquilo que tu fizeste, acho eu, ou seja, tu foste fazendo coisas cada vez com mais impacto. E imagino na altura dos Morangos com Açúcar deve ter sido uma loucura, digo eu. Sim. Devias notar bem a diferença na rua até, não é? Sim. São fenómenos engraçados, sabes? Eu tive alguns trabalhos nos Morangos com Açúcar, claro que sim, um impacto brutal, principalmente por parte do público jovem, que depois nunca é só o público jovem, porque depois também tens os pais que viam. E entretanto os Morangos foram 10 anos, portanto o público dos primeiros Morangos, entretanto passado 10 anos também tinha a mesma relação, portanto houve um acompanhamento que ainda existe hoje, que é muito engraçado esse fenómeno também, ou seja, tem passado gerações e gerações, porque continuam a ver nas plataformas digitais, aqui, acolá, e é muito engraçado. Houve uma altura que eu até fiquei meio assustado, tipo uma criancinha a chamar-me Carlos, que era o meu nome nos Morangos, e assim, que idade é que tu tens?
Tu tens menos idade do que da altura que eu fiz aquilo, como é que tu sabes, como é que tu vês, como é que tu viste, e é engraçado perceber isso. Mas para contar outras histórias, é engraçado, tipo, eu já tive senhoras a quererem me bater na rua porque por causa de situações do personagem. Sim, ou seja, viviam tão intensamente as novelas que houve uma novela em que eu fui pai e depois não queria tratar da criança e deixava esse trabalho para a mãe, etc. E as senhoras apanhavam na rua, não sei o quê, não pode ser assim. Eu pensava que isso já não existia, pensava que isso eram histórias das primeiras novelas, tipo Vila Faia e coisas assim desse género. Mas acontece, principalmente com o público mais idoso, é natural. Mas é bom ao mesmo tempo, ou seja, significa que as pessoas se envolvem mesmo e acreditam no nosso trabalho. Exato, no mínimo significa que é convincente. Sim, e isso é bonito. Claro. Portanto, às vezes é muito desagradável ver uma bengala no ar, não é? A virem atrás de nós, mas conseguindo controlar bem a situação acaba por ser bonito. Mas mesmo assim, ou seja, o projeto dos morangos, houve muita gente que passou por lá. Mas há muita gente que ainda hoje é conhecida e que conseguiu continuar a trabalhar na área, mas não será a maioria. A maior parte acabou por desaparecer. Ou seja, tu achas que se calhar houve malta que talvez passou por lá e talvez até pela idade que tinham naquela altura, que se deslumbrou e se calhar enverdou por caminhos que acabaram por prejudicar a continuação? Inevitavelmente isso deve ter acontecido a algumas pessoas. É isso que eu estava a dizer, ou seja, se nós repararmos, os morangos teve ou seja, a primeira fornada, digamos assim, porque agora os morangos estão a continuar, e nessa primeira fornada que durou 10 anos, se formos a ver, fazer uma média de, sei lá, 30 atores por cada elenco, e vamos perceber que cada ano se calhar tinha 2 elencos, o inverno e o verão, quer dizer, são mais de 300, 600 pessoas, portanto, sim, ou seja, nós não temos mercado para tanta gente, infelizmente, ou seja, não existe essa possibilidade de reconhecer todos da mesma forma. E sim, infelizmente houve muitos colegas com muito talento, com bastante qualidade, que acabaram por enverdar por outros caminhos, porque lá está, nós precisamos de chegar ao final do mês e precisamos de comer, precisamos de continuar a alimentar os nossos sonhos, precisamos disso tudo. Isso não há trabalho para todos, não podemos ficar eternamente à espera. Exato. Isso é uma situação que naturalmente que está a te preocupar, mas por exemplo, ainda há pouco estávamos a falar que tu tiveste um bar, não sei se ainda tens esse bar, já não tens? Já Pronto. não. Mas é uma coisa em que tu pensas criar outras fontes de rendimento paralelas para compensar um bocadinho a flutuação que acontece. Sim, assim, eu gostava de poder dizer com muito orgulho que consigo viver muito bem e totalmente só do trabalho como ator. Na verdade essa é a minha realidade, mas ainda assim vivo sempre de uma forma um bocadinho instável. Claro, não é? Exato. Ou seja, há alturas que há muita abundância, há outras alturas em que uma pessoa tem de gerir melhor toda a situação. Portanto, sim, existe sempre aqui uma tentação de ter sempre aqui um plano B e um plano C à mão, para nestes momentos de maiores pausas, não só para ocupar a cabeça, mas também para poder continuar a manter o nível de vida que nós ambicionamos para nós. É que depois também quando estás a trabalhar, ou seja, ou estás parado ou estás com uma super intensidade, não é? Eu costumo dizer que um ator nunca para de trabalhar, mesmo nos momentos que está em pausa tem que trabalhar. Ou seja, o nosso trabalho não é só aparecer à frente das câmaras e dizer aquilo que nos escrevem para dizer. Nós temos que trabalhar do corpo, temos que trabalhar da mente, temos que estudar, temos que ver outros trabalhos, temos muita coisa para fazer. Portanto, nos momentos em que eu tenho um trabalho mais intensivo, se calhar não tenho tanto tempo para fazer esse tipo de exercícios. Portanto, nesses momentos de pausa, digamos assim, entre aspas,
aproveito para cuidar de mim, ou seja, para me alimentar mais de todas essas coisas que às vezes sou um bocadinho mais negligente porque tenho outras atenções, outras prioridades para dar. E pronto, e depois nunca esquecendo que todos nós temos uma vida e também precisamos de a viver, ou seja, Exato. alimentar os nossos sonhos, viver as nossas amizades, conhecer novos sítios, pronto, tudo aquilo que nós gostamos e aquilo que queremos. Mas sim, é importante para mim, de alguma forma, tentar arranjar essa estabilidade para quando não há tanto trabalho, não me sentir tão sufocado. Claro. Olha, fazendo aqui uma curva de 180, tu gostas de motas? Muito. Tu tens, pelo menos que eu saiba, tens uma Harley, não sei se tens mais alguma moto, e volta e meia fazes assim umas viagens. Qual foi a maior viagem que já fizeste? Ou mais longa? Ou essa questão de fazer uma viagem longa de moto é uma coisa que te atrai, ou é mais aquelas 3, 4 dias, ou seria mais ainda, seria uma coisa mais tenho muitos sonhos nas duas rodas que ainda estão por concretizar e se tudo correr bem vão acontecer. Eu desde que me lembro como ser que lembro-me de vibrar com motas. A minha família nunca gostou muito dessa vibração. Nunca achou muita piada, até porque só o meu avô materno é que teve motas e andou de moto e gostava de motas e tudo mais. E de resto não existe assim muito mais gente com grandes ligações às motas na minha família, só primos mais afastados. Pronto, portanto, eu tive mesmo de conquistar esse lugar na minha vida. Portanto, a andar de moto a sério só comecei a andar relativamente tarde. E depois, ou seja, eu tirei a carta de moto à rebeldia, comprei uma moto à rebeldia, e pronto, foi assim que foi, e não havia outra forma de ser. E quando cheguei a casa com a moto, a minha avó disse que ia pegar fogo à moto e 30 por uma linha. Andei durante 2 meses quase a dormir ao lado da moto para ver se ela não fazia nada à moto e tudo mais. E depois, passado 2 anos, tive uma infelicidade, tive um acidente grande. E foi muito chato porque... Mas grande, quão grande? Podia não estar cá a contar esta história agora. Foi um choque frontal de um carro que entrou em contramão e pronto, são coisas que acontecem, faz parte. Felizmente estou cá, posso contar esta história. Mas quer dizer, ok, podias ter ficado lá, mas passaste por hospital, partiste alguma coisa? Sim. Tenho algumas tatuagens. Como eu costumo dizer, não tenho tatuagens, mas tenho algumas marcas. Eu também sempre tive fascínio pelas motas, embora eu não percebo absolutamente nada ou quase nada de mecânica, motores, não me falem disso. Eu sei o básico. E sempre gostei de motas. Acho que era a questão estética que me atraía mesmo nos carros. Eu não percebo nada de motores, não é a mesma coisa. Mas só comprei a minha primeira moto, que é a única e que é a mesma que eu tenho até hoje, aos 29 anos. E foi nessa altura que também tirei a carta de moto. E na altura que eu fui tirar carta, ainda nem sequer tinha intenção de comprar moto, não tinha nada em vista. E eu fui tirar carta só por poder ter um bocado a diversão de conduzir uma moto, nem que fosse nas aulas. E depois acabei por comprar a moto, que é a mesma que ainda tenho, mas portanto já lá vão para aí 17 anos, ok, é a única. E também já parti o mesmo braço 2 vezes em situações diferentes, e sempre tive um bocado aquela fantasia de fazer alguma viagem, mas uma viagem mesmo a sério, longa. E aqui há uns anos eu tinha planeado, eu estava a viver em Almada, trabalhava em Alfragide, estava a viver em Almada, e tinha a moto cá na Madeira. E na altura havia aqui um ferry que fazia a ligação entre... Estou desejoso que esse ferry volte. Hoje, eu também gostava, Mas
planeei uma viagem, então a viagem seria 2 semanas mais ou menos, e tinha a coisa mais ou menos planeada, porque nessas coisas eu não gosto de planear demasiado, porque eu gosto de deixar espaço para o improviso. Mas basicamente eu ia entrar para a Espanha e depois subir junto ao Mediterrâneo e depois ia atravessar os Pirineus, ia estar com um amigo meu no Luxemburgo, depois ia passar para o lado do Atlântico e começar a descer pelo Atlântico e vir fazer um bocado a costa. Acontece que eu vim aqui buscar a moto, levei a moto no barco e eu ia fazer isto sozinho. Na verdade até nem era por opção. Há um primo meu que eu andei há tanto tempo a lhe bater na cabeça para ele vir comigo, mas ele nunca teve para me aturar com isso. Não, ele por acaso queria, mas depois arranjava sempre umas desculpas. E eu tinha combinado na altura com a minha ex-mulher, tinha combinado que nos íamos encontrar em Portimão, que era onde o barco chegava. Saía daqui, chegava a Portimão. E íamos passar o dia juntos, íamos subindo até chegarmos à Almada, onde nós vivíamos, e no dia seguinte eu ia então seguir. Acontece que cheguei lá com a moto, encontramos e viemos a subir. Epá, já tínhamos andado um bocado, pronto, estávamos bem, e de repente estamos a passar ali por uma zona que eu não estava a ver bem para onde é que a gente estava aí, estávamos a subir, era o que interessava. E depois, quando eu me apercebo, estamos a passar ao lado do Festival Sudoeste, que estava a acontecer mesmo naquele momento. Sim. Pá, e vinha uma Moto 4 da GNR à minha frente. E ele estava a ir um bocado devagar, mas eu não quis ultrapassá-lo bem. Enfim, depois a estrada era terra batida, e deixei-me estar um bocado atrás dele, só que eu ia um bocado distraído a ver a paisagem. E ele travou para entrar para o recinto, e eu já só vi muito em cima, não cheguei a bater, mas travei um bocado de repente e bloqueou a roda da frente. Sim. A roda da frente bloqueia, vais logo ao chão. Epá, pronto, caímos, parti o braço e depois acontece que nós caímos mesmo à porta, mesmo à entrada, e os bombeiros estavam já aqui. Portanto, a gente que ia mesmo ali à frente dos bombeiros. Depois vêm-nos ajudar e tal, já nos levaram para o hospital, pôr gesso no braço e tal, levaram uns pontos. Pronto, olha, já estragou completamente. Estragou o plano todo. E ainda hoje estou para fazer uma coisa dessas e ainda não aconteceu. Bora. Pega na moto e bora, fazemos lá. Olha, eu estava a dizer que estou desejoso que esse ferry volte, porque efetivamente já tenho uma viagem planeada para vir à Madeira, porque às vezes quando andei de moto aqui na Madeira foram percursos muito, muito pequeninos e foi sempre para levar a moto de alguém que já não estava em condições para conduzir para outro sítio. Portanto, nunca trouxe a minha moto para cá e acho que a ilha é um sítio maravilhoso para se dar umas voltinhas. E portanto, eu tenho um grupinho de amigos onde nós todos os anos temos sempre uma semana reservada para nós para irmos dar uma voltinha. E já falámos sobre isso, temos que ir à Madeira. Sim. Estamos à espera que haja essa boa novidade do ferry voltar para podermos vir cá todos. E é curioso que desde o ano passado que andamos a discutir que em vez de uma semana queremos começar a ter 2 semanas no ano para nós, ou seja, fazer uma volta na primavera e outra no verão. E seguindo o raciocínio que estava a dizer há bocado, ou seja, eu comecei a andar de moto mais a sério relativamente mais tarde. E portanto, sei lá, assim, a viagem mais longa que eu fiz deve ter sido sem dúvida de Lisboa aos picos da Europa, provavelmente. Entretanto também já participei em eventos que existem cá, como o Les a Les, ou seja, que são 4 ou 5 dias espetaculares também. São 2.500 motas, 3.000 pessoas com a mesma paixão, e conheces o país de norte a sul, de sul a norte, por estradas onde provavelmente se calhar não vou voltar a passar. É uma maratona muito engraçada e sei lá, toda esta filosofia do motar é algo que me tem acrescentado bastante na vida, e tenho conhecido pessoas maravilhosas, espetaculares, e ao contrário daquilo que às vezes é a opinião pública,
todo aquele aspecto de mauzão e bad boys que às vezes os motares têm é realmente só, Exato, é só uma imagem, porque existem pessoas com um coração maravilhoso e sei lá, a maior parte das pessoas que eu conheço dentro dos motares são pessoas que estão sempre dispostas a ajudar, existe uma interajuda muito bonita e de facto é uma liberdade sim, quer dizer, é assim, tirando as pessoas que usam a moto para fazer trajetos que têm de ser, não é? Ou vão para o trabalho, ou vão para casa, uma coisa assim. Mas quando tu pegas na moto para dar uma volta só por passeio, aquilo é absolutamente terapêutico. Sim, sim. E acho que só mesmo experimentando, não sei, há qualquer coisa que... Sim, há coisas que não se explicam, não é? Sentem-se, vivem-se, é verdade. Não há é muito complicado às vezes explicar por palavras, mas é verdade. Eu, a maior parte das vezes, às vezes não estou bem, ou quando estou muito feliz, o meu primeiro pensamento é: vou pegar na moto e vou dar uma volta para celebrar a felicidade, para ir pensar quando as coisas estão um bocadinho mais inquietas. Sim. E já passei por tudo dentro do capacete. Exato. Mas eu, por acaso, não sou muito atraído por coisas com grandes grupos. Ou seja, eu se calhar gostava de um dia, por exemplo, ir ver como é que é a concentração de Faro, por exemplo, mas ir até lá, sentir um bocado o ambiente. Mas se for para eu estar a fazer uma viagem, prefiro estar a fazer com um grupo muito pequeno, ou até só, do que estarem a fazer em grandes grupos. Os grandes grupos, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, uma coisa que fazem que eu não gosto é, para já tiram-te o tal improviso. Pá, tu até estavas a decidir ir para ali, mas de repente aconteceu qualquer coisa, ou viste qualquer coisa e decidiste e vais para a esquerda em vez de ir para a direita, e tens essa liberdade. E quando estás com um grupo, já é mais complicado, e quanto maior o grupo, pior nesse aspecto. Além de que pá, não me sinto muito seguro. Tu estás num grupo grande de motas a andar, pá, no meio daquela gente há muita gente boa, mas há sempre um maluco qualquer. Entendo e identifico-me perfeitamente com isso que estás a dizer. Ou seja, eu acho que nesse sentido é um bocado como quase tudo na vida. Ou seja, tu tens 2 ou 3 pessoas, é muito mais fácil de gerir do que se tiveres 300, não é? Ou seja, para discutir coisas e tudo mais, é sempre mais fácil. E depois existe isso, ou seja, quanto mais se intensifica também essa vontade de querer mostrar qualquer coisa, ou puxar por este, puxar por aquele. Às vezes as pessoas entusiasmam-se e depois começam a fazer as neiras porque deixam de ter o foco naquilo que deve ser prioritário. Sim, de facto identifico-me muito com isso. Ou seja, isto que eu te digo destas viagens que eu faço é um grupo muito restrito e todos nos respeitamos mutuamente e tem corrido sempre tudo muito bem. Nessas aventuras que eu também estava a contar do Les a Les, 2500 motos, isto é uma loucura. É uma loucura e efetivamente acontecem coisas perigosas porque nós não podemos mandar nas pessoas, não é? E cada um é livre de fazer o que quer, e infelizmente há pessoas que fazem coisas menos felizes. Pronto, é um bocadinho ter essa consciência e tentar nos afastar dos perigos, tentar identificar onde é que andam os perigos e tentar nos afastar disso. Mas lá está, o Les a Les para mim é uma experiência, tal como tu estavas a dizer, a concentração de Faro. Ou seja, isto é um bocado irónico, eu costumo dizer isto, é um bocado irónico porque, por exemplo, eu também não gosto muito de multidões e muita confusão e não sei o que mais, mas, por exemplo, adoro concertos. Sim. Ou seja, depende onde é que está a coerência? Claro. Onde é que está a coerência disto? Depende do que é, não é? Sim, claro, mas lá está. Ou seja, a concentração de Faro eu acho que é isso também. É uma experiência. Tu não tens que ir para lá viver, não tens que ir para lá acampar, mas podes lá ir realmente ver os festivais, ver o ambiente, ver as motas, e está tudo certo. E tens essa experiência. Se te identificares e gostares muito, voltas. Se já viste e se para ti está comprido, pronto, está feito. Exato. E continuas a fazer as tuas voltas sozinho ou com um grupo de amigos mais restrito. Mas sem dúvida identifico-me perfeitamente com isso e sem dúvida que andar num grupo mais restrito ou sozinho também não acho que seja a coisa mais perfeita, porque lá está, às vezes os acidentes acontecem e se estiveres sozinho é sempre mais complicado de resolver. E depois, é assim, eu a única viagem que acabou por ser uma
super miniatura daquilo que eu queria. Foi na sequência daquela história que te contei, que depois, ou seja, eu até tinha tirado férias naquela altura, que depois, enfim, acabou não servindo para o propósito que eu tinha. Passei o resto das férias com gesso no braço, o dinheiro que era para a viagem foi para arranjar a moto. Mas depois, passado uns meses, foi na altura que eu depois vim de volta para cá, para a Madeira, e então fiz aqui uma espécie de uma viagem de compensação. E então o barco saía de Portimão no domingo ao fim da tarde e eu saí de casa na sexta de manhã. E fui sozinho. Eu acho que o ideal, pelo menos para mim, seria ir com mais 2 pessoas. Mas fui sozinho e mesmo assim eu adorei aqui. Fui só 3 dias. E basicamente aquilo que eu fazia era sair. Eu sabia que ia em direção a Badajoz no primeiro dia. E depois acabei não chegando a Badajoz, mas também fiquei logo ali em Elvas. Então eu vou andando até chegar aí ao meio-dia. Ao meio-dia... e entretanto, se me apetecer parar e vejo alguma coisa que queira parar, isso é uma das coisas fixes da moto que, enfim, de carro também, mas a moto tem outra coisa, tem outra. E então, aí por volta do meio-dia, eu saía de onde estivesse, saía para o vilarejo ali mais próximo, que eu encontrasse na altura. Procurava alguma coisa para almoçar, almoçava, seguia. E depois conduzia para aí até às 3h30, 4 da tarde, voltava a sair para o sítio mais próximo e depois começava a ir a procurar um sítio para ficar. Ficava, no outro dia, neste caso até, portanto, fiquei em Badajoz, no outro dia levanto-me, mas uma coisa que eu adoro é estar em cima da moto com o nascer do sol. Portanto, eu tenho que sair ainda de noite e depois estar a ver aquele crescendo. No segundo dia fiz Badajoz, Sevilha, e a mesma coisa, parei pelo meio, algures, e depois no último dia vim de Sevilha para Portimão e vim, entrei no barco e fechou. Só que foi a primeira coisa que eu fiz desse género e adorei aquilo e só pensei, 3 dias, só 3 dias para isto. E eu ia sozinho. Imagina se eu tivesse mais alguém com quem fosse a falar, até com aqueles sistemas do capacete e tudo mais, e eventualmente até ia ser mais divertido. Embora, também te digo, também tem o seu lugar. Passares por uma experiência dessas sozinho também tem o seu lugar. Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Ou seja, só ir sozinho na estrada e teres a possibilidade de ver todos esses fenómenos a acontecer, o nascer do sol, o pôr do sol, a chuva, o vento, as abelhas que entram para dentro do capacete, todas essas coisas são experiências que são só nossas, somos só nós que estamos a viver e somos nós que temos que lidar com todas essas coisas naquele momento. E efetivamente há coisas muito emocionantes, há coisas que assustam um bocadinho e eu acho que isso é muito, pelo menos para mim é muito enriquecedor e a mim não só motiva-me, mas também inspira-me em muitas coisas. E é um lugar para nós, ou seja, é um momento em que tu passas contigo, em que tu vais percebendo quais é que são os teus limites, quais é que são as tuas ambições, quais é que são as tuas capacidades de ultrapassar alguns problemas que vão surgindo. Essa questão que tu falas de não perceberes nada de motores e etc, vai ser até o dia em que vai ser necessário tu perceberes alguma coisa exatamente. De motores. E é engraçado porque eu também percebo muito pouco, mas já aconteceram algumas coisas que eu tive que aprender a perceber para me desarrascar. E é interessante, depois tu começas a aprender e começas a gostar e começas a pesquisar mais e a procurar mais e depois houve histórias de amigos que aconteceu coisas parecidas. Como é que resolveste? Como é que não resolveste? É assim, é sabe? Ou seja, há muitas coisas que nós vamos aprendendo. Lá está, se estiveres sozinho tens mesmo de desenrascar sozinho. Exato. Se estiveres acompanhado, pode estar sempre acompanhado por alguém que pode saber um bocadinho mais do que tu ou não, e só ter companhia às vezes é bom. Exatamente. É assim, há um mito que eu nem sei se é mito, se não é, mas por isso é que também te vou falar nisso. Acerca das Harleys não serem grandes motas para fazerem grandes viagens. Eu não faço ideia, imagino que há montes de modelos de Harley e elas devem ser todas diferentes. Mas a ideia que eu tenho, ou que pelo menos me transmitem, e que eu não faço ideia se depois tem tradução ou não, é que para longas viagens elas aquecem muito,
têm uma vibração que com o tempo se acaba por tornar um bocado incómoda e que são mais propensas a ter avarias, especialmente se tu andares. Isto, da tua experiência, tem alguma coisa a ver com a realidade ou nem por isso? Há de haver alguma verdade dentro disso. Mas não é o teu caso, não é o caso da... Não, é assim, nessas coisas o que eu costumo dizer é que os gostos não se discutem, não é? Ou seja, há muita gente que vai dizer mal das Harleys e há muita gente que vai dizer mal de outras marcas quaisquer. Sim, não, mas depende. Ou seja, isto aqui até nem sequer é uma coisa assim tão subjetiva, é mais se estas situações, Sim, se eu se entendo. tu sentes isso ou não. Eu entendo, sim, claro que sim. Ou seja, quero dar a volta ao mundo de moto. Exato. Vais de Harley? Talvez. Posso ir. Agora, se calhar vai custar muito mais do que se for numa moto super confortável com toda a tecnologia e com tudo aquilo que pode ser oferecido para todas as condições que nós vamos encontrar. Agora, para mim, ir na minha Harley Sim, é uma coisa muito especial. Claro. Ou seja, estas viagens que eu estava a falar, eu já fui mais que uma vez aos picos da Europa e uma das vezes olha, uma vez fui de Virago. Com as pessoas com quem fui foi tudo em grandes motões, motas novas e etc, etc. Eu fui com uma moto com 30 anos, nem conseguia ver se tinha óleo, nem se não tinha óleo. Em altitude tinha que abrir o ar, nem sabia se ia conseguir chegar ou não. Fui sempre com o coração nas mãos. Quando cheguei a casa queria voltar para trás para voltar a repetir, porque foi uma aventura espetacular. E depois a outra vez que fui lá, fui da Harley, fui a um festival lá que é o Motor Mountain and Motor, uma coisa assim. E foi espetacular também. Ou seja, custou porque fizemos muitos quilómetros de seguida. Ou seja, íamos com o tempo um bocadinho contado, portanto não dava para estar a gerir os dias assim super à vontade. E efetivamente, quando passas muito tempo em cima de uma moto daquelas que realmente tem uma grande vibração e tudo mais, chega uma altura que começa a ficar um bocadinho incómodo. Agora, também podes quitar a tua moto para ter um bocadinho mais de conforto. Sim. E isso vai-te dar mais tranquilidade nesse sentido. Agora, peripécias dessas de aquecer motores, motos incendiarem e tudo muito mais, comigo felizmente ainda não aconteceu, mas conheço pessoas que já me contaram histórias dessas. Sim. Muito bem. Olha, que é que ia-te pôr uma coisa que é assim, normalmente os podcasts, ou muitos dos podcasts, já sei que tu não ouves, mas muitos dos podcasts começam do género: isto não é uma entrevista, é uma conversa. E aqui não é, eu se calhar dizia ao contrário, também é uma conversa, mas na verdade acaba por ser quase como uma entrevista por causa da minha curiosidade. Ou seja, uma conversa. Exatamente. Obviamente pela tua profissão tu passas muitas vezes por entrevistas, não sei, já foste ao alta definição? Nunca fui ao alta definição. Não há de faltar muito, mas há alguma pergunta que nunca te tenham feito e que tu gostasses que te fizessem? Não sei, acho que não. Sabes que isto é engraçado, mas eu gosto muito de ficar no meu cantinho, sabes? Eu sou assim meio que tímido, apesar de haver muitas pessoas que não concordam, mas a verdade é que eu sou muito tímido. E esta situação de ter crescido logo com uma exposição muito grande, acho que também fez com que eu me tornasse um bocadinho assim, mais reservado, claro. Querer guardar muitas coisas para mim. Não quer dizer que as pessoas não tenham direito de saber, mas eu também tenho o direito de poder guardar muitas coisas para mim e partilhar só com as pessoas com quem eu quero. Portanto, eu acho que nunca me inibi, nem nunca recusei responder ao que quer que fosse que me perguntassem. Mas fazes-me essa pergunta e eu não sei dizer o que é que eu gostaria que me tivessem perguntado e não perguntaram. Se calhar houve alturas que sim. Hoje em dia olho para trás e não sinto essa necessidade. Lá está, há bocado estávamos a falar sobre o processo de morangos, houve muita gente que desapareceu, houve muita gente isto, aquilo e aquilo outro. Ou seja, eu tenho visto muitos colegas às vezes a chegarem à profissão e a começarem as suas carreiras
com objetivos completamente diferentes do meu. E isto é super natural e não há que julgar nada disto. Mas lá está, há pessoas que efetivamente querem aparecer, há pessoas que efetivamente querem ser reconhecidas, há pessoas que querem estar na boca do mundo, seja qual for a razão. Não quero criticar nem julgar isto, está tudo certo. Mas lá está, eles podem ter esse espaço e eu posso ter o meu espaço de... Não, mas mesmo há pouco quando eu estava a falar disso, é porque, ou seja, os morangos foram uma oportunidade para muita gente. Mas é uma oportunidade que tem que ser depois, como é que eu digo, as pessoas, daqueles que continuam a trabalhar na área, é porque não foi só uma oportunidade que lhes foi dada, foi-lhes dada uma oportunidade, mas tiveram também valor e esse valor continua a ser reconhecido. Sim, eu acho que todas as pessoas que efetivamente têm um reconhecimento, de alguma forma têm uma opinião pública sobre elas, têm que ter algum valor, não é? Alguma coisa há de existir ali para que aquelas pessoas sejam, sim, é por isso, sejam o que são. Agora, há muitas coisas que também podem ser discutíveis. Eu acho que às vezes tens muitas pessoas que são reconhecidas e se calhar não têm tanto mérito quanto outras que não são tão reconhecidas, mas isto não é só na minha área, claro, é em todas, sim, a vida é mesmo assim. Ou seja, esta questão da meritocracia é uma coisa muito relativa. Agora, como gerir isso? Sim, eu posso falar de casos meus particulares, já vivi muitos momentos, às vezes, de frustração, de indignação, de sentir alguma injustiça por isto, por aquilo, por aquele outro. Mas nós vamos crescendo e vamos olhando para as coisas também com uma outra compreensão. E sim, conseguimos identificar que existe muita gente que às vezes houve alguém que quis que aquela pessoa fosse colocada ali. Agora, isso não invalida algum valor que essa pessoa há de ter, porque esse alguém que quis que essa pessoa fosse para ali viu ali algum valor. Se calhar eu não consigo identificar, mas há muita outra gente que consegue identificar, e não é por eu não conseguir identificar que vai invalidar o valor que essa pessoa realmente pode ter. Portanto, se lá estão e se são conhecidos, algum valor vão ter. Sim. Mas é capaz de ser um meio um bocado competitivo, digo eu. Sim, é muito competitivo, principalmente porque lá está, a nossa indústria não é assim tão grande quanto nós gostaríamos que fosse. Exato. Ou seja, por muito talento e trabalho que haja, simplesmente se calhar não há lugar para toda a gente, digo eu. Sim, infelizmente. Quer dizer, haver lugar se calhar até poderia haver, mas da forma como a indústria é gerida e as coisas vão acontecendo, limita às vezes um bocadinho as coisas. Pronto, isto pode ser discutível, mas é o que é. Ou seja, sei lá, se formos aqui para um país irmão, o Brasil, que tem não sei quantas vezes mais território do que nós, não sei quantas vezes mais em termos de população, de número de população, é natural que uma pessoa que faça apenas um trabalho tenha um reconhecimento muito maior do que aqui uma pessoa que faça um trabalho, porque existem muito mais pessoas a ver. Portanto, naturalmente isso também vai gerar muito mais dinheiro, vai gerar muito mais interesse, muitas outras coisas, e se calhar pode nunca mais aparecer e ter a vida relativamente bem feita, ou orientar-se para outros planos B, C ou o que quer que seja. É uma situação que te interessa, tu entrares num projeto internacional ou do género, não, eu prefiro fazer a minha vida cá, quero estar aqui, ou... Eu vivo muito dentro desse misto de situações, ou seja, não vou ser hipócrita e dizer que não tenho interesse em fazer um projeto lá fora. Claro que sim, acho que todos nós, até em todas as áreas também, se houver uma oportunidade e uma possibilidade de poder ir para fora e mostrar também o nosso trabalho e o nosso valor, claro que sim. E se isso pudesse ser reconhecido a nível internacional, melhor ainda, claro que sim. Não só pelo prestígio, mas efetivamente para podermos levar o nome do nosso país e o nosso nome além fronteiras. Claro. Mas eu gosto muito do meu cantinho também, e também nada contra em estar cá. Gosto muito de trabalhar cá, gosto muito do nosso país, gosto muito
da nossa indústria de alguma forma, ou seja, vou falar contra aquilo que tem sido a minha vida e aquilo que eu tenho conhecido. Há muitas coisas que eu posso criticar e dar a minha opinião do que é que eu acho que pode estar errado ou não. Mas ainda assim é o meu país, é o meu trabalho, é a minha indústria e tenho sido muito feliz. E se calhar há muitas coisas. Estava aqui a ver qual é que era a população brasileira, portanto, 216 milhões. Agora, não, mesmo coisas que se possam criticar aqui também. Outros países também têm. Sem dúvida, sem dúvida. Isso depois acho que acaba por ser um bocadinho transversal. Obviamente, nós fomos para o Brasil e eu aqui consigo identificar que se calhar tem uma qualidade melhor lá. Se calhar vamos para lá e eles criticam a fundo a realidade deles lá. Sim. É o que é. Mas a cultura brasileira sempre teve alguma facilidade em entrar aqui. Portanto, a gente recebe a música brasileira e as novelas brasileiras e até o cinema brasileiro recebe-se bem e estamos mais que habituados a ouvir o sotaque e entendemos não só o sotaque, como entendemos palavras que só são usadas lá, e mesmo assim, apesar de não usarmos aqui no dia a dia, sabemos o que é que eles querem dizer com aquilo, e ao contrário, é difícil para eles, porque eles não estão habituados. E tu estavas a dizer que não ouves podcasts, e por acaso ouço vários, e ainda há dias estava a ouvir um em que havia um lutador brasileiro, o Moicano, que estava a dizer essa situação, que ele tem muita dificuldade em ouvir um podcast seja português, porque depois a certa altura ele não entende, pois a gente está a falar muito rápido, ou seja, aquilo que para nós é natural estar a ouvir o sotaque deles, para eles é um bocado duro de lhes entrar, e isso provavelmente é uma barreira. Mesmo vários músicos até portugueses que já tentaram ir para lá e fazer alguma coisa lá têm essa dificuldade. E mesmo os próprios atores, quando participam em telenovelas, tu vês que não sei se continuam a fazer isso, mas abrasileiravam a maneira de falar. São os cães que vêm aqui normalmente beber água, e eles agora estão à espera que eu lhes ponha ali uma aguinha e estão à espera. Mas olha, na boa, vamos lá. Esperamos aqui um bocadinho e ponho água para eles. Boa, se vou aproveitar e vou beber também. Então espera, podes tirar daí. Onde é que está? Olha lá. Ora bem. Tens alguma hora combinada? A minha mãe, estava agora a ver que a minha mãe vai apanhar o avião agora. Ela vem cá ver o espetáculo. Muito bem. Mãe galinha. E então vou buscá-la daqui a pouco. Ok. Mas isto são dois cães aí da zona, e eles quase todos os dias vêm aí, põem a pata na porta, como quem diz: olha, vim aqui buscar a minha aguinha e tal. Exato. Então vêm aí, bebem um bocado de água e vão embora. Vem dar um alôzinho. Exato. Então tu também vem ver o espetáculo. Ela queria ter vindo à estreia, só que pronto, a estreia foi quarta-feira, dia de semana, também estava a trabalhar. Claro. E pronto, vem aproveitar agora. Amanhã é o último desta série, não é verdade? Amanhã é o último, sim, dia 9. Muito bem, muito bem. Eu tive no dia da estreia. E então, fala-me sobre isso, sobre essa experiência. Fala-me sobre essa experiência. Aquilo está forte. Está forte em todos os aspectos. É assim, no que toca à temática, já conheço o Francisco desde que ele nasceu, Claro. não é? E portanto, já não me surpreendeu, no sentido que eu sei que ele se interessa por este tipo de temas. Agora, o
texto está super forte e a vossa interpretação está brutal. E depois há ali vários aspectozinhos pequenos detalhes que vão adicionando à intensidade e à simbologia, à questão da árvore, a questão dela ir crescendo, a situação a flor no fim é a mesma cereja no topo do bolo. E tudo aquilo é um bocado... Pronto, é intenso e a prestação que vocês puseram no papel do personagem A e personagem B, pá, está não dá para tu saíres e entrares na boa. Ok. Mexe ali qualquer coisa. Boa. E pronto, tem recebido críticas excelentes que eu tenho estado a ver. E pronto, é uma coisa um bocado diferente daquilo que normalmente é. Sim, tem sido uma viagem também muito interessante. Agora também estarmos a falar aqui assim disto sem grande contexto também fica difícil depois para as pessoas que não foram ver o espetáculo se situarem, mas têm sempre a possibilidade de poderem comprar o livro e lerem a história. Não, eu já tinha falado quando o Francisco esteve aqui, tivemos a falar um bocadinho acerca disso. E sim, ou seja, a leitura do livro acaba por ajudar também a... Sem dúvida, a descodificar algumas coisas. Exatamente. E depois, de qualquer maneira, claro que amanhã já é a última apresentação desta temporada no Baltasar Dias, portanto amanhã 9 de Fevereiro, eu vou publicar isto já depois. De qualquer maneira, já fica a chamada de atenção que vocês vão estar de volta. Sim. Em julho, lá está, disse no início da conversa, por volta de 10, eu acho que é nessa altura, nesse fim de semana, mas não quero mentir, mais tarde vão sair novidades mais concretas. Quem quiser também pode acompanhar a página no Instagram e tudo mais, à espera deles. Mas sim, agora ainda em 2025, julho está fechado na Calheta. Vamos lá estar essa semaninha e pronto, existem outras propostas que ainda não vou falar sobre isso porque ainda não é oficial, portanto não vale a pena estar a lançar já o pânico. Mas já agora, desculpa meter aqui esta no meio, eu não sabia como é que os figurantes iam, quase qual que ia ser o papel deles na peça. Sim. E quando estava a falar com o Francisco estava a dizer, pá, isto tem uma coisa boa, é que com 2 atores a peça fica super portátil. Sim. Mas mesmo assim é preciso, ou seja, tem a questão da árvore que é super importante, e mesmo os próprios figurantes, enfim, podem ser substituídos muito mais facilmente. Vocês, tu e o Bernardo já não é a mesma coisa, mas ou seja, não é assim tão portátil, leva ali um bocado de trabalho. Sim, nós começámos, ou seja, o Francisco já trabalha este texto há mais de 10 anos, não é? Ou seja, em termos de conteúdo textual é uma coisa que tem vindo a ser maturada e tem vindo a ser trabalhada há 10 anos. Em relação ao trabalho prático de construir o espetáculo, ou seja, nós começámos a ter as primeiras conversas em maio do ano passado, salvo erro, e começámos a trabalhar na mesa e no palco a partir de outubro, novembro, portanto tivemos 3 meses a criar aquilo que tu já viste. E esta ideia daquele coro, daqueles corpos que estão em cena, foi uma coisa que também surgiu há relativamente pouco tempo, foi durante o processo, ou seja, efetivamente o espetáculo está pensado para serem só 2 pessoas e existir essa portabilidade. Ou seja, pode até ser adaptado. Pode ser adaptado, ou seja, todo o jogo de luzes que tu também viste no Baltasar Dias foi uma coisa muito específica e muito particular para aquela sala. Exato. Há problemas que nós vamos ter daqui para a frente que vão ser resolvidos também da melhor forma e vão ser adaptados mas olha às salas. mas acrescentou. Eu creio que sim, quero acreditar que sim. Quero acreditar que sim. Ou seja, houve coisas que de alguma forma eram inéditas ali naquele teatro e nós tentámos explorar ao máximo a beleza de toda aquela sala.
e tirar o máximo proveito deste privilégio que é estrear no Baltasar Dias. E portanto sim, foram muitas horas ali a suar, a tentar pensar em todos os pormenores para que toda a gente também pudesse desfrutar da melhor forma. E nota-se o cuidado com o detalhe, que é basicamente uma das coisas que faz a diferença em tudo, é a atenção nos detalhes, e nota-se perfeitamente que há ali muito trabalho em todos os aspectos, não é? Sim, um dia havemos de fazer um podcast sobre este espetáculo e efetivamente há ali muitas coisas a dissecar, ou seja, se nós formos a todos os pormenores, se nós revelarmos todos os pensamentos e o porquê de cada movimento, de cada luz, de cada sombra, se formos dissecar tudo isso, há muita gente que vai ficar uau, eu reparei nisso, não tinha reparado, isso é por causa disso, ok. Efetivamente existem muitos pormenores e existem muitas entrelinhas dentro não só do texto, mas dentro de toda a nossa movimentação, todas as peças que estão colocadas dentro e fora de palco, executadas pelos escultores, que também são trabalhos maravilhosos. As luzes, tudo foi realmente pensado. Depois, quando tu voltares cá em julho, a gente volta-se a reunir com o Bernardo e com o Francisco. Tudo bem, só para essa temática. Está combinado. Claro que sim. Está bem. Pode ser em jeito de promoção e tudo. Sim, claro, então, porque não? Exatamente. Claro embora quando estive aqui com o Francisco, porque ele foi o primeiro, acabou por ser um bocadinho a cobaia desta experiência, porque foi a primeira vez, este é o segundo, e eu estava a dizer com ele que pronto, isto ia ser visto por 3 pessoas da nossa família. Foi um bocadinho mais, mas é uma coisa, isto é uma coisa de uma dimensão reduzida, e lá está, também não é a minha intenção, se isto crescer, ótimo, mas a intenção não é por aí, embora toda a promoção que se possa fazer, obviamente que se vai fazer. Claro, é sempre tudo bem-vindo, e acho que eu falo por mim e acredito que por eles também, temos todo o gosto de vir aqui falar contigo, é sempre agradável. E independentemente de qual é o objetivo ou as ambições deste podcast, se tu gostas, há que acreditar e continuar a explorar, ou seja, nós só vamos melhorando com a experiência e temos que errar também para aprender. Sim. E portanto sim, acho que fazes muito bem, tens aqui um mini estúdio muito bonito. Olha, eu estou super maravilhado com a tua mesa, já estou a pensar, quero uma para mim também. Vamos testar aqui. Quero uma para mim também. Olha, isto é assim, quando tu disseres uma piada, se ela não correr muito bem... Ok, espero que nunca uses esse botão comigo. Mas acho que já tens aqui um pequeno grande investimento e portanto acho que tens tudo para fazer isto, rolar. Isto para já, e penso que é assim que há de continuar. Ou seja, não tenho ambições para isto. Isto é simplesmente uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, gosto de fazer e gosto de ter este pretexto para conversar com as pessoas. De resto, eu estou a aproveitar aqui o escritório Mas isso realmente é muito interessante, essa ideia de não me sinto muito à vontade para chegar ao pé de uma pessoa e dizer, olha, quero conversar contigo. Exato. E fazer um convite para um podcast, efetivamente. É diferente, exatamente. É bem esgalhado, tipo, está bem, tipo, tu vês, acho aquela pessoa interessante, gostava de falar com ela. Exatamente, é mesmo isso. Podes vir ao meu podcast para a gente conversar um bocadinho. É engraçado porque às vezes tenho muitas pessoas, isto agora aconteceu também durante este processo de trabalho do espetáculo, os escultores, eu só conhecia um, que é o Diogo Góis, o Jacinto e o João Bernardo eu não conhecia. O Diogo Góis, tatuador também. Sim. Exato. Sim. E então o Jacinto e o João Bernardo não conhecia tão bem, portanto conheci ao longo deste processo e era engraçado, pronto, lá está, porque eu tinha curiosidade pela arte deles e pelos trabalhos deles e eles mutuamente em relação a mim, e às vezes dava pelo João Bernardo a pedir-me desculpa, estou a ser chato, desculpa, mas é que eu tenho mesmo... Estou aqui interessado, parece que estou aqui numa entrevista, não sei o que mais. Está tudo bem, as conversas são assim, uma pessoa pergunta, a outra responde e está tudo certo com isso, mas é engraçado, ou seja, esse sentimento de uma pessoa às vezes se sentir mal por estar a perguntar,
Bem, eu sempre ouvi dizer que perguntar não ofende, não é? Exato. Portanto, não tem mal nenhum se a relação até está a ser boa Sim. e existe interesse de ambas as partes, não tem mal nenhum. Portanto, Sabes que eu por acaso também já falei com o Diogo para ele vir cá, porque eu já tinha. acho que sim, acho que faz muito bem. Acho que é Porque ele é um uma ótima personagem escolha. interessantíssimo. Eu tenho um percurso de vida. Ele, ainda por cima, temos aqui esta ligação em comum, porque ele também estudou arquitetura, mas depois vira completamente, entre aspas. Quer dizer, é preciso ter sempre alguma relação com a arte e o desenho é super importante em ambos os lados. Sabes que eu também tive para ir para a arquitetura. Sim? Sim. Mas a última da hora fui para teatro, porque lá está, nunca tinha estudado teatro e queria ir também às entranhas e às origens e pronto. Mas tinha já alguém também na família? Não, também era tudo... Nada. Eu só porque gostava muito de geometria descritiva, também gostava muito de desenhar. Mas pronto, depois na altura disseram-me que não estava fácil as saídas de arquitetura no nosso país e eu pensei, teve um tempo complicado. Deve ter sido por acaso, na altura que eu estava a decidir, provavelmente. Olha, coincidiu mais ou menos com a época em que eu depois saí da faculdade. Foi uma altura meia chata. Havia quase nada de trabalho. Pois. E eu cheguei, depois disso, trabalhei numa papelaria. Enfim, depois a construção, pelo menos aqui não só aqui, aliás no país todo, voltou em força e agora há trabalho para toda a gente. Aliás, até é preciso mais pessoas para virem trabalhar e eu tenho dificuldade em se calhar vou voltar a pensar nisso então. Mas eu também fui um bocado, ou seja, eu era bom em geometria, gostava de geometria e depois tinha aquela ideia, a malta da arquitetura desenha, também gosto de desenhar e depois fazem umas maquetes, também gosto daquilo e tal, e foi por aí. Sim, eu também sempre fui muito encantado por todo esse mundo e teve mesmo para acontecer, só que depois fui para o outro lado e nunca mais me voltou a apetecer estudar Exato. e ir para aí. Mas quem sabe, um dia o saber não ocupa lugar, como se costuma dizer também, portanto, quem sabe. Mas sim, voltando ao Diogo, eu sou apaixonado por aquele homem. Aquele homem tem sempre uma história para contar, tem sempre acontecimentos únicos a acontecer e de facto é um ser humano muito especial, com uma sensibilidade, não sei o que é que isto pode significar, mas eu identifico como acima da média e de facto é uma pessoa muito interessante. Sim, e depois eu falei com ele e ele aceitou logo com uma alegria, que é um bocado também a característica dele. À volta dele está sempre todo bem disposto. Pronto, olha, vai ser fixe. E ainda não ficou de depois ligar para ele quando houver aqui uma oportunidade para ele vir aqui, mas estou ansioso porque acho que vai ser uma conversa mesmo fixe. Sim, não tenho dúvidas nenhumas. Essa eu vou ouvir de certeza absoluta também, porque eu estou sempre pronto para ouvir o Diogo e de certeza que ele vai contar coisas que eu também ainda não ouvi e portanto, sim, acho que faz muito bem, é uma ótima escolha. Sem dúvida. Mas pronto, pois, basicamente é um bocado, eu quero que isto seja um bocado abrangente, malta de todas as áreas e mais algumas. Porque, não sei, é uma curiosidade de saber como é que é, porque até quase que a matriz de pensamento das pessoas, há tantas tão diferentes, a forma como um artista pensa, a forma como um advogado pensa, parece que a certa altura os cérebros até estão ligados, os fios lá dentro estão postos de maneira diferente e perceber essas formas diferentes de pensar e de estar na vida, desperta-me imensa curiosidade. Sim, eu acho que é um ótimo mote para os podcasts, ou seja, se tu puderes, se tiveres a possibilidade de poder trazer aqui pessoas de todas as áreas e mais algumas e puxares dos teus interesses, das tuas curiosidades, é uma ótima forma de abrir uma conversa e de explorarmos essas nossas curiosidades. É isso. Olha, vamos tomar um cafezinho outra vez? Ou... Vamos. Então pronto, desta vez não abusamos tanto como com o Francisco. O Francisco a gente ficou aqui a falar e depois a certa altura já tínhamos conversado durante 2 horas. Nossa. E depois
só mais aqui um tema, mas isto vai levar aqui 15 minutos, tivemos mais uma hora. Pois. Mas pronto, não vamos abusar tanto desta vez, mas assim já estamos aqui a 1h10. Tá bom. Acho que a gente fecha isso com um cafezinho ali. Com certeza. E pronto, e vamos à nossa vida. Olha, Luís, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Para mim foi um prazer. E pronto, há de haver mais vezes. Com certeza que sim. E has de voltar aqui. Tu estás sempre, basicamente, voltas sempre aqui à Madeira. Sim, eu espero continuar a manter a minha assiduidade e regularidade aqui na ilha. Este ano 2025, garantidamente, nem que seja só pela questão de trabalho. Mas sim, já tenho aqui uma boa relação com a ilha. Tenho que conhecer Porto Santo, que ainda não conheci. Faz falta. É isso que está a faltar agora. Já fiz uma vez uma viagem de helicóptero até passar ali nas redondezas das desertas. Mas a que propósito? Foi uma vez, aliás, foi das primeiras vezes que eu vim à Madeira, ainda em criança. Não sei bem explicar como nem porquê, mas programas que o governo tinha. E tive a oportunidade de convidar-me para ir dar uma volta. Em criança? Sim. A primeira vez que eu vim à Madeira foi em 2003, 2004, 2003, já não sei, por aí, 2002, já não sei, mas nessa altura, ou seja, ainda era pequenito. Ainda era pequenito. Ok. Sim, puseram-me a falar com... Aliás, puseram-me a tratar por tio o Alberto João. Portanto, eu criança ainda não tinha consciência nem noção do que era, e a primeira vez que eu me dirigi ao Alberto João, tio. hoje em dia olho para trás Não, mas também nessa altura tudo é perdoado. Não, eu adoro o senhor. Aliás, há relativamente pouco tempo cruzei-me com ele na rua e cumprimentámos-nos. Não sei se ele ainda se lembra de mim ou não, provavelmente não, mas sempre super atencioso e super carinhoso. Aliás, estive com ele já mais do que 3 vezes e já jantámos juntos e tudo mais, e sempre super bem recebido, uma pessoa super interessante também. Mas já agora, a respeito de coisas relacionadas com o teu trabalho? Sim, ou seja, foram sempre visitas, lá está, no âmbito também de promover a ilha, promover o arquipélago, e depois existiu sempre essa oportunidade de poder privar um bocadinho mais com ele. Ok, pronto, olha, então terminamos com essa nota da tua proximidade com as autoridades madeirenses. E pronto, Luís, muito obrigado. E agora, não posso... Oi. Vamos terminar com isto. Luís Simões. Vou ter que arranjar uma coisinha dessas também.